Seja bem-vindo ao Lembra-te Angola. Vamos finalmente falar da viagem de Henrique Carvalho à Lunda nos anos de 1884 a 1885. Agora sim vamos compreender como é que Portugal efetua tratados de protetorado com a Lunda, com o Moatianvo. Depois do que vimos nos dois últimos episódios, né, pode ir vê-los aqui ao lado, eles vão passar aqui, pelo menos os thumbnails. Depois do que vimos, Portugal chegou a ter, efetivamente, já viajantes portugueses ou ao serviço de Portugal, ou de portugueses, ou de angolanos, que foram à Lunda. Depois de Pedro João Batista e Anastácio Francisco, os bombeiros do Honorato da Costa. Pelo menos sabe-se que, no ano de 1843, foi encontrar-se com o Moatianvo, a comerciar diretamente com ele, um comerciante ido de Luanda, chamado Joaquim Rodrigues Graça, que era um brasileiro, mas era um brasileiro que estava ao serviço de Ana Joaquina dos Santos Silva. Já falámos aqui da Ana Joaquina dos Santos Silva, da famosa baronesa do Bungo, de Embulala, do Palácio do Bungo. Não é? Ora, Joaquim Rodrigues Graça era um comerciante natural do Brasil, brasileiro, mas ao serviço dela. Também foi a Moçambique e ele encontra-se neste ano de 1843 com o Moatianvo, na Mussumba, na Lunda. Sobre a segunda metade do século XIX, também fizemos aqui 2 episódios dedicados às guerras do Cassanjo, do Jagabumba. Eu, mais uma vez, vos convido a rever. Eles tiveram poucas visualizações, talvez agora sejam mais compreendidos, onde intervieram portugueses ou angolanos, se quisermos, não? Nomeadamente Arsénio Pompílio e Pompeu de Carpo. Na década de 80 do século XIX, já depois da criação em 1875, 10 anos antes, da Sociedade de Geografia de Lisboa, aí a Sociedade de Geografia de Lisboa já estava aberta, portanto, a uma política de tentativa, por um lado, de viagens de exploração e científicas, de estudo do continente africano, da fauna, da flora, dos povos, mas também com vista à realização de tratados de protetorado com os Estados africanos. No caso do Estado da Lunda, há alguma coisa aqui a dizer. É que, entretanto, estávamos já no último quartel do século XIX e ao longo de todo o século XIX, inclusive até da última parte do XVIII, nós vamos assistir a uma conquista daquilo que Henrique Carvalho chamou o Império da Lunda, o Estado da Lunda, do Moatianvo, a uma conquista progressiva por parte de migrações dos Chokwe, que vêm do Sul. Aqueles mesmos Chokwe, com origem nas migrações das linhagens do Quinyama, pelo menos remontantes ao século XIII, não é? Aqueles dissidentes da Lunda, esses Chokwe, se olharmos para um mapa, para uma carta étnica de Angola, nós vemos que os Chokwe, ou Kyokos, não é? Para mim é indiferente dizer de uma forma ou de outra. Nós vemos que temos aqui uma espécie de uma flecha, uma seta que vai de sul para norte. Esses mapas são feitos já no século XX. Portanto, toda a área de Chokwe abrange quer uma parte do sul, quer depois uma parte para norte, que vai conquistar ou abranger a Lunda. Nós sabemos que no século XIX, pouco sabemos sobre isto, há obras literárias sobre o assunto, a obra de Castro Manho continua a ser, para mim, fundamental. É uma obra de ficção, mas é uma busca de um romance histórico de Angola, angolano, anterior à presença europeia, portanto africana. Vão aparecer aí alguns títulos de Castro Manho, anteriores aos últimos, anteriores à trilogia de Camachilo, e muito publicados no âmbito da literatura colonial portuguesa, não? Mas que vale a pena lê-los, porque é uma busca de uma história. Se mais tarde Pepe Tela escreverá a Luigi o início do Império, não é? É o subtítulo, não é? Com o nascimento do Império, assim é que é, nós podíamos chamar a esta obra de Castro Manho, destes vários títulos que vão culminar no Homens Sem Caminho, a derrocada no Império. É uma derrocada do Império Lunda invadida pelos Chokwe. Portanto, no tempo de Henrique Carvalho vai se confrontar com várias autoridades, que nem todas, portanto, o poder da Lunda já não está centralizado na Mussumba. Ele e outros depois dele vão fazer vários tratados de protetorado com vários chefes, digamos assim, com vários chefes de Estado, mas ele de facto chega à Mussumba e vai se encontrar com o então Moatianvo, que será porventura já um Lunda Chokwe, como ainda atualmente. Portanto, o povo da Lunda se auto-intitula Lunda Chokwe, ou Lunda Kyoko, como se diz aportuguesadamente.
Ora, Henrique Carvalho vai aparecer aqui ao lado das suas referências biográficas, quando nasceu, etc. Era um oficial de infantaria portuguesa. Já se tinha distinguido em Macau, em São Tomé e em Moçambique. Os desígnios da Sociedade de Geografia ao enviá-lo era, sobretudo, o estudo das regiões que iriam servir o caminho de ferro de Ambaca, mais tarde caminho de ferro de Malange, que estava na altura, estamos em 1884, a ser projetado, ainda não estava construído, para escoar mercadorias, evidentemente. A expedição de Henrique Carvalho embarca em Lisboa no dia 6 de maio de 1884, no vapor São Tomé. Em Luanda é apoiada pelo então governador Ferreira do Amaral, não é? O mesmo do Tratado de Molambuco, não é muito tempo depois, daí a um ano. Vão ser recrutados carregadores, já eram carregadores livres naquele tempo, ainda com uma vida bastante precária, não é? E vão seguir pelo rio Kwanza, que era navegável, com barcos a vapor, já nessa época. Não há muito tempo, mas já era navegável com barcos a vapor, num pequeno vapor chamado Serpa Pinto, portanto. Eles vão seguir pelo rio Kwanza, nesse vapor até Massangano. Portanto, Massangano, como já temos visto várias vezes, que é a confluência do rio Lucala com o rio Kwanza. Portanto, até Massangano vão de vapor. A partir de Massangano e para leste começam a seguir a pé e com os tais carregadores. Podemos olhar aí para o mapa, há de aparecer um mapa com toda a viagem, que vai durar cerca de, no fundo, quase 2 anos, visto que eles partem de Massangano a 21 de junho de 1884 ainda. Vão transpor o caudaloso rio Kassai e até que vão chegar à Mussumba do Moatiava. A Mussumba, que era uma cidade ainda itinerante, mas Henrique Carvalho vai localizá-la mesmo até já para lá do Kassai. Portanto, estava para lá do Quango e estava mesmo para lá do Kassai, rio caudaloso, repito. Henrique Carvalho é então recebido pelo então Moatiava, no dia 12 de junho de 1886, segundo a sua descrição nos livros que nos deixa, ele deixa uma vasta bibliografia que se encontra atualmente na Sociedade de Geografia em Lisboa, vale a pena ser consultada. Aliás, eu tenho um aqui em casa, eu posso mostrar. Eu tenho aqui, já não é a primeira vez que eu mostro esta descrição da viagem ao Moatiava por Henrique Carvalho. Como vê, é assaz volumoso e Henrique Carvalho deixou uma obra muitíssimo mais extensa, que pode ser consultada na Sociedade de Geografia de Lisboa. Diz ele que o Moatiava estava vestido de oficial de marinha, mas, no entanto, existe esta fotografia, não é uma gravura, há muitas gravuras que aparecem desenhadas pelo próprio Henrique Carvalho e também por outros, mas esta é uma fotografia que vai aparecer deste encontro de Henrique Carvalho com o então Moatiava. A verdade é que assinam um tratado de protetorado com Portugal, onde os Lunda Chokwe se comprometem a acabar com a escravatura e a aceitar que o futuro caminho de ferro de Portugal passe para aquele lugar. Em 1888, Henrique Carvalho regressa a Portugal e é aí que ele vai publicar não só o Diário da Viagem, portanto este livro que eu já mostrei, e também recolhas que ele faz ao longo desta longa viagem das narrativas de tradição oral. É graças a ele que chegam aos nossos dias os conhecimentos acerca dos mitos do Yalamoaco, do parricídio dos seus filhos, já falei aqui num episódio, poderei tornar a falar, dos seus filhos Kinguri, Kinyama, que depois vão sair da Lunda, a Luege, a linhagem da Luege, não? E mais a ligação da Luege ao Chibindi e Lunga, que dá o Império de Moatiava. Portanto, tudo isso, quem passou isso para escrito foi Henrique de Carvalho. Vários títulos que ele deixa já depois de chegar a Portugal são esses: a descrição da viagem à Mussumba de Moatiava, também ainda um método prático para falar as línguas da Lunda, portanto, ele estuda o Lunda Chokwe e chega a escrever um método para as falar, para as ensinar, para as divulgar. Temos ainda etnografia e história tradicional dos Lunda, temos ainda um tratado sobre meteorologia, climatologia e colonização, ainda mais outro sobre os climas e as produções das terras de Malange à Lunda. Ele passou por Malange, que já tinha sido fundada uns anos antes por Arsénio Pompílio ou Pompeu do Carpo, como já vimos aqui. E, de facto, Henrique Carvalho deixa um património considerável para a história de Angola. Ele merece continuar a ter uma rua com o nome dele em Luanda. Já estamos na rua Henrique de Carvalho. Henrique Augusto Dias de Carvalho viveu de 1843 a 1909 e foi um dos exploradores portugueses do século XIX e governador em Angola. Destacou-se pela viagem realizada à região da Lunda,
de 1884 a 1887, fazendo uma ampla divulgação da geografia da região e da cultura dos povos que a habitam. Esta viagem de exploração destinou-se ao estabelecimento e assinatura de protocolos com os povos de Malanja a Lunda. Foi governador da Lunda até 1898. A atual capital da província da Lunda Sul, Sorimo, era denominada Vila Henrique de Carvalho, em sua homenagem. Quanto aos tratados de protetorado, a verdade é que houve tratados de protetorado com as autoridades de Lunda antes de Henrique Carvalho e outros depois de Henrique Carvalho. Antes da viagem de Henrique Carvalho, temos a 25 de fevereiro de 1885, ainda estava Henrique Carvalho a viajar, um tratado de Lunda Capende, assinado com Mona Samba, portanto seria um daqueles chefes, portanto daquelas desagregações que se deram em função das invasões de Chocó. A 31 de outubro de 1885, o Tratado da Lunda Mutabe, assinado por Caungula. Depois da viagem de Henrique Carvalho, outros tratados de protetorado continuam a ser assinados por Portugal com as autoridades da Lunda. Nomeadamente a 2 de setembro de 1886, o Tratado de Lunda-Chocó, já assinado no Mochico, mais a sul, território de Chocó, assim como um outro a 1 de dezembro de 1886. Em 18 de janeiro de 1887 temos uma renovação do Tratado com Moatiamba, a renovação do tratado já feito por Henrique Carvalho, e nos anos de 1890 e 1891 aí temos tratados de Portugal não com os Estados africanos, mas sim com uma sua rival, uma potência europeia, que na altura ainda era o chamado, porque é apenas chamado Estado Livre do Congo. Na verdade, era uma propriedade privada do rei Leopoldo II da Bélgica. Não é? Mais tarde virá a ser para o Congo belga, mas e só a partir de 1904, creio eu. Já aparecerá a data certa aqui ao lado. Mas a verdade é que em 1890 Portugal assina um acordo com o Estado Livre do Congo, do rei dos belgas, do rei Leopoldo II, e no ano seguinte, novamente, é realizado um outro tratado que vai delimitar também com o Estado Livre do Congo e que vai delimitar as fronteiras. Aí há um encontro entre portugueses e belgas, vai aparecer aqui uma foto, e são delimitadas as fronteiras. É por isso que a Lunda portuguesa, ou consequentemente a Lunda angolana, que atualmente são as duas províncias, Lunda do Norte e Lunda Sul, têm uma fronteira a separá-los da outra parte do Império Lunda, que vem a ser integrada primeiro no Estado Livre do Congo, depois no Congo belga e depois com as independências naquela que é hoje a República Democrática do Congo. Não é verdade que também, ao Congo Kinshasa, que também já se chamou Zaire no tempo de Mobutu, não é? E é por isso então, portanto, que temos toda aquela área do Katanga, também a Lunda de Chocó, digamos assim, e que não está dentro da fronteira angolana, porque não estava dentro das fronteiras coloniais portuguesas. Julgo ter esclarecido todos aqueles que me vieram colocar questões acerca dos tratados protetorados da Lunda, que têm os seus paralelismos, evidentemente, com os tratados de protetorado de Cabinda, que também foram mais do que o de Simlambuco. Portanto, as questões estão abertas e estamos juntos. Comentem este episódio, não se esqueçam de dar o seu like e também comentar o episódio. E mais, insisto em que aderir ao canal, não basta subscrever, é aderir mesmo, não é? Dar o seu contributo. E também não se esqueça que até ao fim do mês de fevereiro ainda continuam abertas as inscrições para o curso de Livre História de Angola, na UCLA. Estamos juntos.